Oi, cá estou novamente. Mas dessa vez o vídeo vai ser diferente. Aproveitando que esse vídeo é de maquiagem, vou contar como foi a minha primeira experiência usando wigs e o que aconteceu pra eu começar a usar. Minha mãe é cabeleireira e meu pai barbeiro, ou seja, sou de uma família que trabalha na área da beleza. Mas nem sempre foi assim. Sempre tive problemas com queda de cabelo. Antes da minha mãe se profissionalizar, ela aceitava qualquer dica relacionada a cabelo que fizesse crescer e fortalecer. Mas como tudo que tentamos, nada deu certo. A não ser usar tranças rasteirinhas, que hoje em dia são as famosas tranças Nagô. Eu odiava trança. Puxava demais. Eu chegava até a ficar japonesa. Mas por um tempo essa foi a minha solução pra ver o meu cabelo crescer. Em 2010 minha mãe se formou em cabeleireira e foi aí que começou a produção. Ela começou a fazer todo um cronograma capilar pra ver as minhas madeixas crescer. Já chegou também a alisar os meus cabelos a meu pedido, com progressiva e alisantes do tipo Easy. Porque pra quem não sabe, meu cabelo verdadeiro é crespo. Mas mesmo assim, meu cabelo crescia, chegava até um certo tamanho e quebrava de novo. E aí, quando eu completei 14 anos, minha mãe, que já tinha experiência com caniculon, mega hair, tranças, etc., quis tentar uma outra opção, tanto pra mim quanto pra ela. Ela me levou numa loja de cabelos em geral, que inclusive tinha wigs lá também, pra comprar uma wig pra ela. Mas isso, uma semana disso acontecer, ela havia me perguntado que se ela chegasse a comprar uma wig pra mim, eu teria coragem de usar. Naquela época, não era fácil encontrar pessoas usando peruca no dia a dia. E além de, naquela época, eu estar na 8ª série. Então eu tinha medo de alguém me zoar, pessoas não aceitarem, alguém tentar puxar. Mas fui na fé e respondi pra minha mãe que sim, que eu usaria. E aí, chegando lá, ela começou a escolher wigs pra testar, da cor semelhante ao tom do cabelo que eu tava na época. Aí ela chega e fala: testa essa. A primeira que a gente testou eu não gostei, talvez por ser a primeira que eu tenha colocado na cabeça. Achei muito estranha e não tava me identificando nada com ela. Além de que todas que nós estávamos escolhendo eram de cabelo sintético, porque era mais barato. E tinha um problema, só podia testar, se eu não me engano, 3 na cabeça. Se quisesse testar mais, tinha que pagar. Aí ela falou tudo que eu queria escutar, que era pra eu escolher uma que eu mais me identificava, que tava na vitrine, de acordo com os valores que a gente podia pagar. O problema é que tinha algumas que não tinha preço, e o pior é que tava uma junto da outra. Eu escolhi justamente a que não tinha preço. Quando eu fui ver o valor, minha mãe quase caiu pra trás, tadinha. Eu não lembro direito exatamente o que aconteceu, mas eu vou contar mais ou menos o que eu lembro. Pois então, ela ficou segurando outras 2 perucas na mão. E aí, já que a outra que eu escolhi tava caro, eu testei as que estavam na mão dela. Uma delas foi a que eu amei. E assim, levei pra casa. Isso era um sábado. No domingo, tirei várias fotos, fiquei toda feliz. E pra ir segunda-feira pra escola, pedi pra minha mãe fazer uma maquiagem em mim, porque naquela época eu não sabia fazer delineado. Pra combinar com o cabelo, né? Porque eu tava com cabelo novo. E fui na fé, com medo, mas na fé. Cheguei na escola atrasada pra ninguém me ver na entrada. Mas minha ideia não foi muito boa. Porque bem no dia, o inspetor que abriu o portão também estava atrasado. Ah, foi aquele alvoroço. Todo mundo olhando pra mim como se eu fosse um ET. O pessoal comentando algo um com o outro. E o resultado foi que na hora do intervalo, veio gente que eu nunca tinha percebido que existia na escola me perguntar o que eu tinha feito no cabelo que tinha ficado muito bom. Todos que vieram perguntar, eu dei a mesma resposta: é peruca! Até uma das professoras veio perguntar. Realmente não tava parecendo uma peruca, mesmo sendo sintética. Minha mãe escolheu muito bem. E pra não ficar muito gritante que era uma wig, a que tava na mão dela que eu escolhi era com corte Chanel. Eu senti de começo muito medo e vergonha, mas o pessoal da escola levou super de boa, mesmo depois de descobrir que era wig. E hoje em dia eu me sinto mais bela e feliz com a que eu tenho. E com todas as outras que eu já usei. Essa que eu uso é de cabelo 100% humano. A favela venceu! E pretendo comprar outras como essa. É uma vibe totalmente diferente das de plástico. Faz 6 meses que eu tenho essa. E sobre o meu cabelo verdadeiro, dependendo do meu estado de espírito, ou eu raspo ele na 1, ou eu deixo ele crescer até onde ele quiser e depois corto. Ainda não me sinto 100% bem relacionado ao meu cabelo. Até porque não acho que ele me deixa feminina. Mas, às vezes, quando me dá louca, eu faço aquela make e vou trabalhar sem peruca mesmo. Vou deixar agora algumas observações para esse fim de vídeo. Em alguns momentos da locução, eu falei wigs e outras peruca. Primeiro para vocês entenderem sobre o que eu tô falando e não ficar boiando. E também porque o wig é peruca em inglês e pra mim fica menos, sei lá, coisas da minha cabeça. E também essa make que eu tô fazendo é a make que eu faço no meu dia a dia. Às vezes com delineado, às vezes sem. E a última coisa, pra não esquecer, não peça pra usar peruca alheia. Peruca é igual marido, não se empresta.